Tudo bom, pessoal? Tá começando mais um... Pode beijar! Isso aí, diretamente do YouTube, Spotify, onde tiver alguma coisa pra você escutar, você vai escutar. E aqui é a parte 2, né? Talvez hoje é meu último dia aqui, talvez será meu último dia. Eu estou aqui com essas duas pessoas maravilhosas aqui, ó. Eu mais. Câmera, joga elas, câmera. Tintim, um brinde à vida. Que é isso? Já teve pizza, vinho? Tivemos uma pizza maravilhosa da Verace Pizzaria. Verace, obrigado aí pelo mimo enviado. Pelo patrocínio. A pizza que chegou em 2 minutos. Né? Não, vamos mentir, né? Mas foi 20. Em 20 minutos. Cara, chegou rápido a pizza, hein, Vitão? Uai. E aqui não na tem operação... costa larga, então? Ah, tem costa... Não, até costa é bonita a costa. E aqui na mesa de operação, aqui, Vitão aqui, aturando toda essa não menos baboseira. Importante... O mais importante. É o mais né? importante. Eu tiro a câmera do Fernando e coloco vocês. Isso, coloca Ele aqui, corta, se eu não quiser aparecer, ó, ele vai lá cortar pras meninas. Olha lá, e agora ficou escuro. Degustando esse vinho maravilhoso aqui. Esse é um vinho que pra você no primeiro encontro talvez você nunca vai tomar. É um vinho de 3 anos aqui. É um Latitude 33 e um Cabernet Sauvignon maravilhoso. Entende? Até parece que eu entendo de vinho. Entendo porra nenhuma de vinho, só bebo. Meninas, Cheirou a rolha. tudo bom com vocês? Como é que tá? Maravilhoso. Como é que foi a experiência de vocês no primeiro podcast? Eu já assisti 10 vezes. Foi bom pra vocês? No mesmo dia. Foi bom. Quando o encontro é bom, ele vira segunda. E estamos nós aqui. Olha! Nossa. Uma hora vai sair casamento, hein? Vai vendo. E falando em segundo encontro, a gente terminou o primeiro podcast com a pergunta... Quando começa a responsabilidade? Quando começa a responsabilidade? Então você tá lá, então tem muita gente que é afobado, no primeiro já diz que eu te amo, quer namorar, é a mulher da minha vida, recebe até uns caderninhos ameaçadores Meu com uma Deus foto. do céu. Tive que descer um pouquinho, eu tô meio alto aqui. Mas assim, eu quero escutar de vocês, eu quero saber de vocês, assim, qual é o momento, assim. Vocês esperam, vocês já pediram alguém em namoro? Como é que é? Me conta aí. Nossa, mas pedir alguém namoro é... Maíra Card, casamento surpresa? Ah, casamento. É legal. Não, mas você nunca legal pediu pra namoro? quem? Não. É legal, né? Não? Não. Por que você acha que o homem tem que pedir namoro as coisas? Lógico. Por Eu quê? sou conservadora. Ah, mas assim, para. O conservadorismo, ele muda, ele tem versões, né? Ele atualiza. Se você gosta de alguém, talvez uma indiretinha rolaria, não? Pode ser agora, então? Oi? Pode ser indireta agora? Pode, ao vivo, vai. Talvez quando esse podcast for, talvez a Pode pessoa ser aceita. agora, indireta? Talvez passa 4 meses aí ele aceita, né? O podcast vai sair só daqui a 4 meses. Não, mas assim, ó... Já tá casada. Não, eu acho que eu não pediria alguém em namoro, não. Não? Ah, não. Acho que não. Eu sou leonina, né? Não dá. Mas assim... Não tem que ser o foco. E se a pessoa ela é tímida, ela tá contigo assim, cara, porra, será que... Porra, não dá pra ficar com a Raquel agora? Mas Não sei... a pessoa pode ser tímida. Mas quando a pessoa quer uma coisa, não existe timidez. Então, você, por exemplo... Mas no meu caso não é timidez. É que eu acho que não é... Eu não sei, acho que eu não... Não é seu papel? É isso? Eu acho que não é muito... Não sei se é o papel, mas sei lá, não sei. Acho que eu não consigo me ver nessa situação de pedir alguém em namoro. Mas se o namoro é 50-50, o pedido também poderia vir de você também. Será? Será que eu testo agora? Pode ir, vai lá. Liga pra ele. Não vou falar o seu nome. Mas você quer namorar comigo? Vitão, faz esse corte agora, Vitão. Faz esse corte agora. Ó, para de me colocar em E vão maus marcar. Eu lençóis. quero saber quem é essa pessoa depois, hein? No programa vamos trazer ele aqui, hein? Vamos? Vamos Pra trazer. resposta, né? Pra saber como é que Pra foi, dar se ele resposta. pediu ou tomou vergonha na cara. Ou a gente Vixe. pode trazer ele, ó, chega aí, eu tô fazendo um podcast. aí vai chega ser um aqui na pedido? hora, ela faz o pedido. Ah, eu achei que era pra ele fazer. Aí você toma vergonha na cara, né? A gente vai jogando em Não, direto. gente. Ah, entendi. Aí ele faz. Se a indireta não rolar, eu faço de conta que não entendi nada é. também. Espero não conhecer seu pretendente, tá? Por quê? Não sei, tem que ser uma novidade. Acho que todo mundo tem que chegar e falar... Ah, mas vai ser Sabe quem é, surpresa. né? Teve um AVC ali agora. Travou! Vamos voltar no foco. Vamos voltar no foco. Vamos voltar no foco. E você? Vamos lá, vamos pular de assunto. Vamos focar. Vamos tirar falar o foco. sobre quando começa a responsabilidade. Isso, a mas você já pergunta. pediu alguém namoro? Ou tu já teve vontade de pedir alguém namoro? Olha... A Vanessa é emocionada, ela já queria pedir em casamento. É. Não, é assim... Eu considero que quando chega a responsabilidade, eu gosto de responder a pergunta, tá? Primeiro. Tá bom, deixa. Senti Olha o aí corte, uma- tá pegadinha, hein? Eu Foi gosto na de canela organizar, essa. Eu gosto de organizar aqui a história.
Quando é que começa a responsabilidade? Eu acho que, na verdade, antecede uma outra pergunta, né? O que as duas pessoas acordaram desde o primeiro encontro? Então, o que elas querem? Porque, às vezes, um quer namorar, mas o outro não quer. Então, o que significa responsabilidade para um pode ser muito diferente da responsabilidade para o outro. Né? Então, acho que primeiro a gente tem que ir respondendo algumas perguntas, se a pessoa contempla aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, se ela me trata de uma forma que é compatível. Né? A gente estava até falando sobre isso mais cedo. Se os seus amigos te tratam tão bem, né? Se você tem pessoas do seu lado que gostam de você, que vão te direcionar para boas oportunidades, para bons caminhos, essa pessoa também tem que ter essa mesma sintonia. Eu acho que não vale a pena também, por carência ou por qualquer outra coisa, você buscar um namoro, uma responsabilidade do outro, às vezes simplesmente para ocupar um lugar de namorado, um lugar, né, mais social. Porque tem muita gente que às vezes está legal, tá ali com a pessoa, mas quer esse título muito mais para o social do que para o que ele representa ali entre os dois. Então, assim, eu fiz uma pesquisa, porque eu sou uma podcastiana aplicada. Uma pesquiseira. Fala. Uma pesquiseira. E aí, assim, muita gente que eu vi, não tem receita, existem várias histórias, então tem pessoas que combinaram, olha, a gente só vai ficar, nós não queremos nada sério, mas essas pessoas foram se permitindo, sem o peso da responsabilidade, foram se permitindo se conhecer melhor, né, conhecer um pouco mais sobre o que o outro gostava, ter mais liberdade para falar aquilo que era importante, às vezes até comentar sobre um antigo relacionamento que não foi bom, se apaixonaram, casaram, têm filhos. Outras pessoas, demorou 3 meses para esse pedido ser formalizado, mas antes disso já era namoro. Tem uma música que fala disso? Acho que passou de 2 semanas já é namoro pra mim já. Antes disso... Aí, viu? Você antes tá namorando disso, já. já era Quanto tempo namoro? já tá ficando com ele? Já? Não, gente, para. Foco não sou eu já aqui. Tá namorando, já tá namorando. Para com isso. Já tá namorando. Já percebi. ponto. No primeiro episódio, foco foi eu. Agora foco de novo. Não, para. E aí, eu acho que é legal a gente pensar, né? O que é responsabilidade para o outro, mas principalmente, além de uma responsabilidade social, de você poder apresentar, né? Colocar... Ainda tem gente que coloca aliança lá, põe uma aliancinha no Instagram e o @, da pessoa. Tem essas eu queria coisas. fazer isso. A gente fala que é brega ou a gente deixa? É brega. É tá bom. brega? Super. Mas eu sou, me chama de Marília Mendonça. Não. Mas olha só, vamos lá. Eu acho que a gente vai ter que voltar um pouco daquela primeira pergunta da responsabilidade. Cara, a gente, por exemplo, vamos imaginar mais ou menos um tempo do primeiro encontro. Tá. Por exemplo, vai ser, exemplo, 4 horas, mais ou menos. O cara vai te buscar umas 8 horas, 8, 9, 10, 11, meia-noite, 1. Aí o bar vai fechar, e eu sei que vocês são umas meninas mais conservadoras, vocês vão querer ir pra casa. Vocês não vão pra outro lugar. Conservadora, vamos assistir nós somos pessoas cansadas, né? Cansado. Boa isso. Nós temos um grupo. A gente Lindas trabalha, e acorda cansadas. cedo, então deu meia-noite, quer dormir. Então, ok, beleza. Então, vamos lá. São 4 horas aí, mais ou menos, de bate-papo. Nesses 4 horas de bate-papo, tudo bem que vocês já conversam com eles já no WhatsApp, aquela coisa toda, entra via Meeting. Será que nessas 4 horas vai ser definida uma responsabilidade ali? Ou definido alguma ação depois? Tipo assim, eu só quero curtir. Eu não sim. quero nada disso nesse momento. Não quero namorar alguém. Tipo assim, rola isso tudo nesses assuntos assim no primeiro? Depende da Gente, que situação. loucura. Se Tem for uma pessoa pessoas... saudável e que tem clareza daquilo que ela quer, ela vai saber fazer as perguntas certas. Mas assim, tudo vai depender do outro também, do comportamento, né? Então, pode acontecer num primeiro encontro. Por exemplo, eu gosto de ser clara com as coisas que eu penso. Mas às vezes eu não encontro uma abertura para falar, até porque não encontrei abertura e também não vi tanto, não me causou tanto interesse. Então, também não, acho que nem estendo. Agora, se eu conheço uma pessoa... Mas aí você não vai pro segundo encontro, né? Não, daí não. Provavelmente não. Mas se eu encontro alguém que achei que tá legal, que de repente parece que tá ali na mesma sintonia, no mesmo time que o meu, aí provavelmente eu vou falar as coisas que são importantes pra mim. Até pra eu saber como que a pessoa pensa. Você vai entrar nesse assunto ou você vai tentar encontrar a brecha dele? Não, acho que se encontrar uma oportunidade. A gente tem que ter bom senso. Não dá pra sair falando também
tudo que pensa, porque não é assim que funciona, né? Tá, então o Só cara a pessoa tá lá pensa que você é conversando- louca. O cara tá conversando contigo, então, É. eu sou uma pessoa... Eu gosto da liberdade, eu sou um pouco livre e tal, eu gosto de viajar final de semana, tal. Aí eu falo você assim- já entra. Aí eu falo assim, vai com Deus. Por quê? Eu falo assim, tá com promoção no... No Viajanet lá, o Não, decolar.com. eu acho que... Não. É tão engraçado, eu falei isso no outro podcast, falo de novo, que eu acho que não existe nada, é uma regra. Não tem regra. Tudo você vai sentir o que a pessoa vai falar, o que você vai falar, o que ela vai responder com o que você diz. Então, assim, é uma coisa, é um jogo, né? É um jogo de O interesse. relacionamento é um jogo. É. E eu falo, as pessoas ficam putas comigo de vez em quando eu falo que relacionamento é baseado em interesses. Total. É super. Total. E o pessoal... É o interesse Oi? de você... É o cashback. É, lógico. Meu pai uma vez falou isso. Todo mundo tá com alguém por interesse. Amizade Seja é o na interesse, amizade ou no tudo. relacionamento. Eu olhei pra cara dele e falei, credo, pai. Ele falou, mas se você tá com alguém, você tem o interesse dela te tratar bem, né? Dela te respeitar, dela fazer o papel dela. Se você tá numa amizade, você também tem interesse, né? Então, assim... Tudo é interesse, só que, claro, interesses que não causam danos, que não vão causar. É a mesma coisas coisa. ruins, Você é né? interesseira. Eu tenho, como é que é? Eu tenho... Quando você vai fazer uma vaga de emprego, eu tenho ambição. Cara, ambição é importante, cara. Ambição Com é super certeza. importante. Qual que é o seu defeito? Eu sou muito perfeccionista. Hoje, vai embora, tchau, já tá demitida já. No relacionamento, qual que é o seu defeito? Eu sou muito leal, muito honesta, muito... Mas assim, vamos lá, no primeiro encontro, assim, quais são as qualidades que vocês falam, assim, as primeiras qualidades, três Não, primeiras mas, ó, qualidades, assim, que você... Que a gente fala ou que a gente quer saber da pessoa? Que você quer... É boa, que você quer saber da pessoa. Nossa. O básico. Você trabalha? Tem LinkedIn? Mentira. Você Não, mora isso com já quem? foi Você mora sozinho? Putz, isso aí eu já... Você perguntou já? Isso aí foi uma questão num encontro que eu tive. Mas foi no segundo ou no primeiro? Não, no primeiro. Mas eu nem fiquei com a pessoa. Mas é uma indireta total, porque você... Como é que você perguntou Na verdade, pra eu não ele? lembro se eu perguntei ou se ele comentou que ele morava com a mãe. Aí, na hora que ele falou que ele morava com a mãe, eu falei... Quantos anos? Ele tinha uns 30. Ih, Mas é um menino super bacana. Porém, a gente faz uma leitura sem querer, né? É um menino. é um menino super bacana. Porque ele é super bacana mesmo. Mas Mas acontece... mora com a mãe. Não tem problema nenhum ele morar com a mãe. Ficou assim, Raquel. Não, gente, é sério. Não, o cara é legal pra caramba. Aí, Não. ó, mas, pô, bora com a mãe. Mas não é. É que, assim, eu tava falando pra Vanessa. Poxa, não dá pra gente aplicar... Assim, o que eu vivi no relacionamento anterior, a outra pessoa não tem nada a ver com isso. Ok, não tem mesmo nada a ver. Só que não dá pra você também passar pano pra aquilo que você já viveu, uma Sim. experiência. Desconsiderar, né, Rafa? Desconsiderar. Então, como eu já vivi uma situação parecida, sem querer você associa. Não tem como. Claro que isso não foi o ponto decisivo ali, né? Teve outras coisas também. Mas é um ponto, pra Mas mim, é um desculpa. ponto. Uma pessoa, não é querer, pessoal, não é querer ser preconceituoso e nem quero ser cancelado. Mas é o seguinte, cara... Não, depende não. da Eu história, vou ser né? homem agora. Não, Mas que- depende tá. da história. Por Eu tive exemplo, que sair da minha casa pra voltar lá. Eu tô provisoriamente lá. Aí é uma coisa. Provisoriamente é uma Aham, coisa interessante. eu conheço pessoas que moram sozinhas e que são totalmente dependentes dos pais. assim. Não, Existe foi E isso pessoas que que eu falei. moram, às vezes, Inclusive, com os homem- pais por homem- uma necessidade, Homem é um entendeu? bicho filha da puta. Seja uma A gente não necessidade consegue momentânea lavar roupa. financeira. Não, seja uma necessidade, às vezes, da própria família. Entendeu? Mas- De repente, por exemplo, o pai faleceu, ele Ficar com a precisa mãe. cuidar durante Não, um mas período da aí mãe. É um contexto. Cara, Claro, esse é um você tem o contexto direito de legal. não querer. Sim. Mas eu não acho que essa é uma pessoa, de repente, acomodada, uma Não, pessoa... até ele nem Não, me pareceu isso não, também. Eu não tô falando Não foi isso. o ponto. Agora eu tô falando é um cara de 30 anos que mora numa casa Ó o onde Vitão o pai e a rindo. mãe estão Foi lá, sim, entende? né? O cara ganha o salário, mas Tô o cara explicando. prefere ficar em casa porque a mãe tá lavando a roupa. Não, e se mas complica. não foi né? Uma isso. Não pessoa que não compromete, se é isso que eu tô compromete. falando. Não, mas não foi o situações caso. Assim, eu Não- concordo com você. Não foi o caso. Até porque, gente, eu conheci ele... Eu fui em um encontro... E não dá pra você saber muita coisa da pessoa. Por isso que eu falei, não Isso foi é muito esse o louco da ponto. responsabilidade. Foi uma série de coisas que eu falei, não. Eu acho que eu tava muito tranquila em Mas a não querer me maturidade, envolver. né, de ter tido alguns relacionamentos, ela também te traz, né, assim, você escuta diferente.
Exatamente. Né? Eu não sei se vocês já conheceram alguém que você pensa assim, olha, há 5 anos atrás eu cairia assim, igual um patinho nessa história. Mas hoje eu tenho vivência, até eu hoje conheci pessoas. Qualquer coisa. Olha, 5 anos atrás e hoje eu caio igualzinho. Gente, passou 5 anos, não evoluí nada. Pior ainda. 5 anos depois, aqui a mesma merda. Porque aí você sabe... Nossa. 5 anos depois, a mesma merda. Eu indico terapia. Brincadeira. Não, é verdade. É autoconhecimento. Porque aí você reconhece os seus limites. Porque eu acho que um primeiro encontro tem muito mais a ver com o que você quer do que com o outro. Mas o outro quer também alguma coisa. Então, mas aí tem que encontrar alguém que tá querendo ele. O nosso querer, ele vai ser construído. Okay. O primeiro encontro, você precisa ser mais realista com você. Então a responsabilidade vai vir então no segundo encontro. Mas a responsabilidade do quê, exatamente? A segunda é tipo assim, cara, vou pensar em levar alguma coisa séria. Eu acho que no segundo encontro... Eu acho que no primeiro não tem como definir, gente. Mas no segundo eu também acho que é muito cedo. O cara molecão... do que não, aí ok. a pessoa traz... Não, ou às vezes uma pessoa numa sintonia totalmente diferente da sua. Idade interfere? Pra mim, sim. Qual é a tua média ali? Tive que recusar um pedido de namoro, levando em consideração que ele tinha 5 anos de idade. Brincadeira. Eu não queria namorar ninguém muito mais novo, assim, acho que o máximo uns 3 anos. É legal isso é bacana. Não. Mas isso... Aí tem gente que fala assim, mais pra frente ou mais pra trás? Mais pra trás, né? Tá. No máximo, 3 anos vai pra trás. E pra frente, quantos? Pra frente, no máximo, 3 anos também pra frente. Então tá bom, isso é legal, bom. Era o parâmetro, 3 pra cá, 3 pra cá. Então tá ótimo. Só que falaram assim pra mim, mas você não pode ficar levando em consideração a idade. Tem gente que é muito madura. Eu falei, mas eu não tô falando sobre a maturidade. Tô falando porque, biologicamente, eu acho que a longo prazo é um negócio complicado. A minha irmã é casada com um moço de 16 anos mais novo. Beijo, Lu. Beijo, Gui. Desculpa. 18 anos? 16 anos. Nossa Senhora. Só que ele é uma graça. Ela é mais velha do que você? Ela é mais velha que eu. Tá. Só que ele é uma pessoa tão responsável, sabe? Fora da curva. Não, fora. Aí, na época até que ela conheceu ele, ela me contou tudo. Ela tinha quantos anos, mais ou menos, sabe? Eles estão, quanto tempo junto, gente? 3 anos? Acho que ela tava com 43. Não sei. Ele tinha... 27, 26, 26, 27, um negócio assim, Nossa, 27. Tá legal, mas o cara já tinha noção da vida. Mas resumindo, e aí eu falei pra ela, Lu, se pra você tá legal, aproveita, porque assim, a gente não tem garantia de nada, na verdade. Ela poderia casar com alguém da idade dela, ou um pouco mais velho, e não dá certo. Sim. E o contrário também. Falei, se tá fazendo bem pra você e você não liga com a questão da idade, toca o barco. Só que... Por favor, também. Só que pra mim Vitão? pesa por conta da questão biológica, não da maturidade. Não é mas isso? a gente é O que vai pesar pra mim homem é imaturo, a gente é retardado, gente. Mas tem homem que não. Eu tenho 38 anos, ainda eu quero ver desenho animado, eu sou criança, ainda eu zoo ainda com pessoa aqui. Frangos robô, pô. Quem assiste frango robô? Esquece. Frango robô existe? Existe? Existe. Tá. E você, idade? Não, idade não é um parâmetro. Não? Não. Embora eu sempre me relacionei com pessoas mais velhas, assim. Eu acho que a pessoa tem que ser inteligente, a pessoa tem que trabalhar, né? É o básico Acho que mesmo. o trabalho é importante, Mas você não acha que se a pessoa não trabalhar, ela tem mais tempo pra você? Tchau, gente. Obrigado. Até a próxima. Ela vai estar no ter que fracassos fazer. no podcast. Não dá. Namorei um desempregado. Tipo assim, e aí? Estamos aqui com a Raquel e a Raquel. Não, mas eu tô super feliz, porque ele tá comigo 24 horas. Não tem como ele me trair, porque ele só tá comigo o tempo inteiro. E aí, ele se alimenta de quê? De pizza. Eu dou pizza pra ele. Legal, bacana. Um dia você me conta, assim, ó. Se alguma Não, gente, é você vivenciar brincadeira. essa realidade. É brincadeira. Não, assim... E talvez também, né, Fernando, isso que a Raquel trouxe é muito legal. A gente escuta histórias, por exemplo, o meu pai e a minha mãe, eles têm uma diferença de 10 anos. Minha mãe é 10 anos mais nova do que o meu pai. E essa questão até que a Raquel falou biológica, eu acho que a gente entra muito no ritmo, né? Então, eu conheço pessoas que com 30 anos têm um ritmo de vida que um de 18 não consegue acompanhar. Então, o ritmo de vida, que aí é a idade biológica, ela
ela tem muito a ver com as nossas escolhas, né? Então, os meus pais hoje, embora eles tenham 10 anos de diferença, eles criaram o ritmo deles. Então, isso não interfere, sabe? O meu pai acompanha muito minha mãe acompanha muito meu pai. Então, eu acredito que, assim, idade não é um ponto, mas, ao mesmo tempo, a gente tem muito modelo, né? Modelo familiar, modelo de amigos. As experiências, conforme a idade vai passando, elas não são exclusivamente daquilo que a gente viveu. Elas também são das pessoas que a gente convive. Então, por isso que a nossa escuta num primeiro encontro, ela vai ser uma escuta mais apurada, mais realista. Claro, se for uma pessoa saudável, se tiver maturidade emocional, se não se deixar levar pela carência também, né? Então, assim, se você vai... Difícil, hein? Muito. Mas se você vai para um primeiro encontro carente, sem entender aquilo que é valor para você, sem determinar aquilo que é inegociável. Então, tem pontos que você precisa ter clareza. Se a pessoa tiver isso, ela pode ter 1 milhão de outros pontos que não vai funcionar comigo. Tá. Assim, eu não deixaria de namorar alguém muito legal por conta da idade. Mas pra mim, ela é... Eu não gostaria. Mas se eu achasse uma pessoa muito legal, eu namoraria. Tô confusa. Olha aqui, ó. É o álcool. Eu falei que não ia dar certo. É uma coisa que a gente fala... Responder as perguntas. Responder... Oi? Não, das características que ela procura. Foi o quê? Corta o... Acho que falou já de que a pessoa tem que ser inteligente, tem que ter uma faixa de etária. Foi embora. Caiu na idade, Eu queria fazer uma pergunta. É o seguinte, a gente tá aqui, é um primeiro encontro, gente. Eu tenho certeza que todo mundo passa isso na cabeça. E assim, cara, não vamos ser hipócritas de não chegar a esse ponto, eu acho. No primeiro ainda. Vamos lá no primeiro e no segundo. Emprego. Entende? A pessoa é empregada. Beleza, fulano de tal é empregada. Ela tá lá, tá empregada no empreguinho lá, tal. E aí? Tem uma... Tipo assim, putz, cara, ele trabalha numa empresa que ele não vai ter futuro ali. Ou, tipo assim, não vai ter crescimento. Eu não vejo expectativa do cara crescer alguma coisa. Como é que é isso? Não necessariamente a pessoa precisa... A vida, ela é feita de ciclos, de fases. Então, eu tenho amigas que já conheceram... Né, eu tenho uma amiga específica. Ela conheceu, ele tinha acabado de quebrar uma empresa. Mas ele é um cara extremamente esforçado, trabalhador. Mas ele estava... com todo o respeito, no fundo do poço. Que eu ia falar outra coisa, mas eu resolvi... Eu achei uma palavra melhor. Eu adoro esse fundo do poço. Ele estava no fundo do poço. Só que ela viu que as características, a história de vida dele, né? Ela era uma história bonita, uma história de garra, uma história de coragem. Então, ela não iria falar, ela não iria descartar ele e dizer, não, é uma pessoa que não sabe para onde vai, não está desempregado. Não é essa a história. Eu acho que não é você olhar, me traz sua carteira de trabalho. Não é assim, tá? Não, é muito focado, assim, no qual que é o significado e o espaço que ocupa para a pessoa o fator trabalho, porque ele é importante. Mesmo, muito. Às vezes, por exemplo, se você conhecer um milionário e ele for uma pessoa sem valores, uma pessoa... Não dá. Né? Assim, quantas empresas aqui de Ribeirão mesmo, grandes, que você vê que quebra quando fica com os netos, né? Porque... Sim, na verdade, a segunda geração já acaba. Exatamente. E aí? Né? De repente, você conhece uma pessoa que tem muito e aí você, de fato, vai... Se a pessoa não tem valores, se ela não tem clareza sobre o papel do trabalho na vida dela, com certeza aquilo não vai durar muito tempo. Então, é muito nesse aspecto. Não é que a pessoa precisa estar naquele momento sendo promovida e com salário lá em cima. Não é isso. Eu tive uma experiência, assim, que eu acho... Pra mim, eu acho que é uma das experiências que mais me marcou na minha vida, que eu sempre fui uma pessoa muito bem-sucedida. Né? Então, quando eu vim para Ribeirão Preto, eu era bem sucedido ainda. E aí, quando eu tomei minhas porradas aqui em Ribeirão Preto, cara, eu comecei... Cara, a minha namorada, ela começava a me bancar. Ela me bancou. E, assim, foi uma experiência totalmente, assim... Foi um choque muito grande. Tipo assim, você ter alguém que tá te ajudando ali, tá te bancando. E eu acho que, pra mim, acho que foi as maiores fontes motivadoras da minha vida pra crescer de novo, pra tentar virar o jogo, foi sabendo que tinha alguém que tava me ajudando ali. E, tipo assim, cara, não é minha mãe, não é meu pai. É uma pessoa que, tipo assim, mesmo sendo minha namorada há 4 anos, 5 anos já, era uma pessoa desconhecida na minha vida, né? Porque, tipo assim, não acompanhou a minha vida ali. E assim, e aí, cara, antes disso, eu comecei a ter alguns contatos com outras pessoas, eu tive uma experiência com outras meninas, de pessoas que eram muito mais ricas do que eu.
E assim, eu tinha um choque muito grande quando eu ia na casa dela, que seria tinha uma que eu conheci, uma menina que era um duplex, né, que ela tinha, morava sozinha. Aquele dia. E assim, era um choque, tipo, e ela falava pra mim assim, cara, porra, os homens aqui se assustam com isso e tal. Eu vejo isso porque o homem, ele sempre quer ser o provedor da situação. Mas eu acho que, tipo assim, na geração que a gente tá vivendo, eu acho que a pessoa, quando ela trabalha e, tipo assim, ela tá se esforçando ali, a tendência é somar aquele dinheiro. Alguém vai estar sempre ganhando mais do que o outro. Isso aí é fato. Talvez, beleza, os dois são concursados no mesmo lugar e ganham o mesmo salário. Médicos ganham tudo o mesmo salário, praticamente. Mas, assim, eu acho que se tem essa visão que, tipo assim, ele vai evoluir, eu sou super de acordo. Eu também. Entende? Agora, quando você olha pra uma situação que você sabe que não vai andar, me desculpa. Eu acho que a melhor coisa é você terminar. A não ser que você tenha o mesmo ritmo da pessoa. Porque, na verdade, acho que não tem nem certo e errado. Vai daquilo que você quer pra você e que o outro quer pra vida. Porque sempre tem aquela coisa da panelinha, tem sua tampa. Sim. Então, de repente, uma pessoa que é mais desencanada vai encontrar uma outra que também é e tá tudo bem. Então, acho que eu sempre falo assim, gente, se tá bom pra eles, vai tá ruim pra mim, por quê? Não tá. Então, assim, tudo vai depender do que cada um quer, e o que cada um aceita, o que cada um acha que tá bom. Eu saí com uma menina uma vez que, assim, cara, a gente tava no terceiro dia de relacionamento ali. E aí ela falou pra mim, se eu encontrasse uma pessoa certa na minha vida, eu pararia tudo pra cuidar dos meus filhos. E, tipo assim, O que a pessoa certa é o quê? Rica? Tipo assim, encontrasse um cara... Não, ele falou assim, encontrasse um cara na minha vida. Tipo assim, a indireta naquele momento tava pra mim ali. Mas daí ela tinha que encontrar alguém com grana também, né? Pra cuidar do filho. Por incrível que pareça, é muito louco isso. Eu terminei com a menina, porque assim, eu fiquei muito assustado com uma atitude dessa. Assim, uma pessoa que... Cara, a vida profissional dela, ela vai jogar tudo no lixo. Tudo não é jogar no lixo. Ela vai cuidar, vai ficar cuidando de uma criança, que é o nosso filho. Tudo bem. Cara, eu bato palma pras mulheres que, tipo assim, cara, quem cuida de casa é 30 vezes mais foda do que uma pessoa que trabalha numa indústria, né? Até, eu acho que dizem que é um dos trabalhos mais perigosos do mundo é ser mãe, né? Tem uma pesquisa que eles falam. Não, pensar é mesmo. O terror você cuidar de uma... é gigante. Cuidar de uma criança... É gigante. Mas assim, eu vejo uma situação que é o seguinte, imagina, cara, a mulher vai parar a vida dela pra cuidar da criança quando ela encontrar um cara. Tipo assim, aquilo me assustou muito. Mas é que depende da ideia dela, né? Também. Porque tem muitas pessoas que querem isso, né? Eu tinha um relacionamento, esse que eu fiquei 11 anos, meu acordo era que... Ele tinha uma situação muito boa, financeira. Então, nosso acordo era que se eu tivesse filho, por pelo menos uns 2 anos, na época isso, eu ficaria mais pra cuidar. Mas é porque também a gente tinha um acordo, entendeu? Mas não era uma coisa que eu queria pra sempre, era só por um momento, porque eu achava que era uma coisa mais delicada, um bebê. E eu via algumas amigas, às vezes, tendo que ir trabalhar e deixar os filhos. Acho que o marido também devia ficar também uns 4 anos, 2 anos também. Que essa eu conheço 2 pessoas, né? Uma que é diretora de uma empresa, ela tem 4 filhos e quem trabalha é ela. Traz ela para o próximo podcast. E o marido, trazer. Né? Você contou, ela trabalha com o marido que cuida da casa, Vamos entrevistar. Eu quero... É legal isso, porque isso dá um tapa na cara dos outros. Mas assim, é o que eu falei, gente, é o que cada um depende do acordo, não tem problema, né? Não é acordo, não. Acordo, que é o seguinte, se você vai casar, agora eu fiquei rebelde. Não, mas acordo que eu falo é porque, assim, o que tá bom pro casal, a outra pessoa não tem que falar, é certo ou errado. Tá legal, mas é o seguinte, vamos fazer o seguinte, você é mãe, tá, você carregou 9 meses uma criança na tua barriga. Cara, quantas horas você dormiu quando essa criança nasceu? Poucas. Pouquíssimas. Então, cara, o marido vai lá e dorme, belo, livre, acorda no outro dia pra trabalhar enquanto você tá cuidando da criança ali. Beleza, o cara nem troca a fralda da criança. Porque eu vivo num grupo de pais aí, sorte que eles não vão escutar isso aí. Fala o nome do grupo. Não eles vão escutar. Eu vou mostrar. Espero que os discute. Cara, mas vai porra nenhuma, não troca a fralda da criança. Tem que ser participativo, né? Claro que... Tá, mas vamos falar que, assim, o papel da maternidade é muito da mãe mesmo, dos né? Dois, mas 50%. Eu acho que... Mas vamos supor, o cara sai pra trabalhar. A gente não saiu nem do segundo encontro, gente. Já engravidou. Estourou a camisinha. Estourou a camisinha. Vamos voltar. Não, mas só pra resumir aqui, ó. Se o cara tá indo trabalhar, ele é o provedor e tal... É óbvio que vai ficar a maior parte pra mulher mas fazer. Ele tem que dividir as coisas em casa. Mas acho que ele também tem que... Ele pode... Deve, né, colaborar. Ser participativo até como pai, né? Sim. Não é nem a função de ajudante. Não, eu boto dinheiro em casa, a responsabilidade é tua aqui, ó. Sim. Mas é que a gente sabe que fica a maior parte pra mulher assim, mesmo, né? Só voltando a um ponto que eu acho que é muito importante a gente falar, tá? Sobre primeiros encontros. Eu gostei, ela puxou, né? Puxou. Podcast é isso, gente. Vai e volta, é isso aí. Não, eu acho que é legal a gente falar, sabe o quê?
que quando você conhece uma pessoa, e eu falei isso hoje com um amigo meu, porque ele tá conhecendo uma moça. E aí ele tá tendo alguns embates no tempo que ela gasta para ser ela. Nossa, como assim? Só que ele gosta de quem é ela. Peraí. Eu vou explicar. Ela vai explicar, é meio complexo. Eu vou explicar. Mas o que acontece? Por exemplo, se você conhecer hoje uma moça que ela trabalha, ela é independente, ela pode viajar com você, ela define a agenda dela, ela não mora mais com os pais, ela tem uma expectativa ali que vocês, né, que você seja gentil com ela, mas em alguns momentos você também pode contar ali com uma divisão, já que a gente está sendo bem claro, né, aqui com uma divisão até financeira. Bacana, legal. Essa é uma versão que, se você considerar positiva, isso te favorece. Qual que vai ser o outro lado? Talvez, ou na maioria das vezes, esse perfil não vai ser de uma pessoa extremamente submissa a você. Que o que você define, ela faz. Porque ela também está adaptada a tomar decisões. Então, na maioria das vezes, o que acontece? As pessoas só querem aquilo que é o seu lado, que favorece o que ela considera positivo. Só que o lado que também é um contraponto e é onde acontece a construção daquilo que ela é, o outro não aceita. Mas aí chega o momento, como a gente fala, do primeiro encontro, de botar as cartas na mesa e vamos tentar ver, ó, tipo assim, cara, o que você cede que eu não cedo, né? Ah, sim. Eu acho que, tipo assim, Mas acho que vai ter uns encontros. Esse é um ponto que eu não acredito ele que já tá no entra segundo no encontro primeiro já? encontro. Isso aí Na vai. verdade, eu acredito que ele entra mais quando você se aprofunda um pouco mais dentro dessa relação. A gente tem que montar um e-book, hein, gente, disso aí pra gente... Tem. Um Pra poder e-book ficar assim ótimo, né? certinho, Quando né? falar Quando falar sobre, sobre. né? Quando falar sobre. Mas isso é interessante, Mas cara. isso dá pra conversar num primeiro encontro também. Porque assim, você vai Não vai falar encontrar. da tua rotina. Porque às vezes você vai falar da tua rotina. Ah, mas você tá... Assim, Não. Não. isca Eu não sachê, acho. blá, Eu blá, não blá, isca sachê. O cara não tá entendendo nada. Ah, é isso. Ah, eu como Mas merda. pode- Eu também adoro. Aí, porra, no Concordo. quarto encontro, porra, merda, que Não, isso? Comer merda. mas às Eu vezes não no gostava primeiro, de mas merda. às vezes no primeiro encontro você vai falar da tua rotina, vai falar das coisas. Normal. Não, mas mas é- na maioria das é tudo vezes amor no primeiro. você tá No primeiro, mostrando, né? E o que é natural, né? Eu considero que um primeiro encontro ele tem que ser, o saldo tem que ser mais positivo mesmo, as pessoas têm que ser gentis, né? Mas quando você começa a conviver, No primeiro esbarra encontro é onde? enganação. Não, Eu não sei. não. Tô brincando. Você entrar na loja de roupa, escolher aquela roupinha, a vendedora Você ir lá no fala. provador e fazer isso aqui, ó. Experimenta. Ah, encaixou certinho. Não, mas é chega em casa, brincadeira, não. Mas eu acho que não Mas dá tá pra em ser qual enganação, não. encontro esse cara tá? Não, ele tá já no sexto encontro. Já tá no Que sexto. aí é onde Tudo esbarra. isso Parada já. Onde Tudo esbarra isso? Tá 2 meses já, questões. né? Tá no sexto? Tá 2 meses já com a Você pessoa. nem já. conhece meu amigo, Raquel? É, lógico que eu sei. Manda um WhatsApp Não. aí pra ele. Quase que eu falei o nome. Não, ele tá no sexto encontro. O que acontece? Da Vanessa, todos se resumem em 6. Lembra? Eram vendo. 6 apresentações. É número cabalístico. Tá no sexto vou- encontro. Não é eu, não sou eu, ué. É assim, então Os acho 6 que... passinhos de um relacionamento com Vanessa. Como que é? Não tem mais arrasta pra cima. Não, o que eu acredito, né? Que assim, por outro lado, eu já vi pessoas reclamando. Nossa, eu conheci e tal. Ela é muito legal, porque tudo que eu falo, ela concorda, né? Todos os meus Primeiro sonhos... momento, nossa, que gracinha. Tudo ela concorda. Depois de 5 anos, nossa, não tem personalidade, não sabe falar não. Tudo que eu falo tá bom. Entender. É complicado. Mas isso né? não chega nem em 5 anos, né? Não. Eu Falei acho que o 5 anos só relacionamento, pra- por exemplo, o que eu vejo de vocês, eu acho muito legal, o cara que vai aceitar o teu namoro e o cara Eles do estão teu encontro lá. ferrados. Porque é o seguinte, Mentira. eu acho que o relacionamento... Eu falo muito com o Vitão isso, eu entro muito em impasse na minha vida pessoal. Inclusive, eu estava conversando com o Gabi dessa questão dessa personalidade muito forte. Eu acho que o relacionamento, tipo assim, é complicado, é cansativo às vezes, mas assim, Mas a gente não vive sem, né? é uma coisa gostosa quando você tem uma personalidade, ela te dá aquela porrada. Não Para de vive, fazer não. dependente. Pau, ela te dá Não, aquela gente, porrada. pera aí que agora ela me provocou. Não, Não é mas fazer tem que dependente, mas ter. você quer ter alguém. Vai não tem ter que como. ter aquela pessoa É. que você vai de vez em quando no lugar, ela vai lógico. assistir o filme que É. que ela não gosta e vocês vão Sim. embora. Você, o cara que vai gostar do Capitão América, você não gosta do Capitão América, você vai assistir o filme Você fala do assim, Capitão nossa, América. adoro. Você fala, Na gosto. boa. Mas eu assim, gosto de um
acordo. Então, vamos colocar aqui na Não, mesa. mas peraí, deixa eu terminar de Não, falar mas o é que isso. tava falando. Eu acho tá que- falando de quando vocês têm opiniões diferentes, divergentes. Mas né? ela tem que ser respeitada as opiniões, entende? É, E também você acho. não é aquela coisa da imposição. Imposição, Relacionamento, não, se tem imposição, não é relacionamento, é ditadura. Porque por mais que a pessoa tenha personalidade... Ficou bonito isso. Vai ter um corte, não vai? Maravilhoso. Caraca, deu uma epifania minha aqui. Porque a personalidade não tem a ver com imposição, é isso que você falou. Então, a gente deve falar o que é legal, o que não é, mas escutar o outro também, chegar num acordo, num Sim. equilíbrio, numa harmonia, que eu acho que é o mais difícil entre as pessoas, né? Porque todo mundo quer ter razão. Sim. Nossa, é um trem doido, né? Eu vejo relacionamentos de amigos meus que, tipo assim, cara, o cara faz isso, a menina faz isso. O cara faz isso, a menina faz isso. É, o cara faz isso, fica a na menina coisa faz do isso. troco, né? Cara, não, ela vai fazendo junto com ele tudo. É, e, tipo então. assim, você olha pra pessoa. tá. Cara, Não tem vida não própria, tem né? aquela vida. Tipo assim, vamos fazer isso. Ah, não, fulano de tal vai fazer isso, eu vou com ele. E aí começa a fazer coisa que, tipo assim, não gosta de fazer, igual tá fazendo ciclismo agora. Vi os dois tirando foto do ciclismo. Cara, a garota, tipo assim, queria ver Netflix, cara, mas tá vendo tanto assim por causa do cara. Sei lá, é dar um não, assim. O cara não vai trair, o cara não vai procurar outra mulher quando falar um não. Eu acho isso. Esse é o meu ponto de vista. Qual o seu? Desculpa. Não, imagina, nós estamos aqui para conversar. Eu tô para te ouvir Tá. também. Não, o que eu penso? Quando você não deve abrir mão de algo, quando você deve abrir mão. Pelo menos funciona comigo, tá? Eu hoje tô morrendo de vontade de comer japonês. Vamos comer japonês? Eu falo pra você, mas você não sabe que eu fiquei o dia inteiro pesquisando restaurante, quero muito. Eu viro pra você, vamos comer japonês. Você fala, mas eu queria muito ir na Verace. Aí, é o merchan. Plim, plim. Merchan. E aí eu falo pra você, tá, hoje eu tô com vontade. Eu tô dando um exemplo muito bobo, mas que se aplica. Cara, esse exemplo acaba relacionamento, continua. É verdade, tô falando sério. Isso é o caso de vários estopins de relacionamento. Exato. Eu já Igual vi você falou, amigas... eu pesquisei, eu tava lá. Eu já vi amigas, de fato, falando, nossa, eu concordava com tudo, ou ao contrário, ele só prevalecia a vontade dele até mesmo quando a gente ia decidir o que comer e tal, por isso que eu tô falando disso. E aí você fala, o que eu considero? Que nesse momento eu vou tentar conversar com você para entender se você também ficou o dia inteiro pesquisando a Verace. E aí nós dois podemos... eu não tenho problema em falar, então vamos fazer o seguinte, hoje... a gente vai comer Verace, amanhã a gente vai comer o japonês. Se você falar, não, pode ser Verace outro dia. Porque eu vou te falar, eu vou falar, nossa, eu fiquei com muita vontade. Hoje, o dia todo, eu fiquei pensando de te chamar para comer um japonês. Então, eu acho que assim, o acordo, eu abro mão daquilo que não faz diferença. Ao contrário também, você vem e me chama, eu falo, nossa, hoje tá bom. Comer japonês ou pizza não tem problema. Então, aquilo que eu posso fazer para te agradar e que não vai ferir algo que eu quero muito ou que eu considero que é importante para mim, ok, eu vou mudar de ideia, eu vou super feliz te acompanhar em outra programação. A partir do momento que aquilo também não é um desejo meu ou que não é uma vontade minha ou que é algo que para mim é tranquilo abrir mão. Então, assim, eu planejei que eu ficaria o domingo inteiro estudando. E aí você vira e fala, vamos lá ver minha mãe, a sogra. Não. E eu pensei que não é o final de semana. Eu me dou bem com todas as sogras. Com todas as sogras. Brincadeirinha! Quantas sogras você tem? Não. Atualmente, agora, sim. Agora. Pega aí no WhatsApp. Só uma. Já conheceu? Não, tô zoando. E aí... Tô zoando. Não entendi. Ficou Depois vermelha. eu que sou emocionada, Não né? entendi. Aí, não, é sério. Aí eu acho que é legal você falar, olha, eu planejei de trabalhar esse domingo, porque vai ser uma semana mais puxada. Então, eu trabalhando no domingo, estudando um pouco mais, isso vai, né, me trazer algumas folgas onde a gente vai poder curtir mais na semana. Isso eu tô falando, gente, de um relacionamento sério, não tô falando de um conhecer, né, de um primeiro encontro, até porque isso não se aplica, né? Mas, assim, no dia a dia... No sexto... Não, no dia a dia, eu acho que faz muito sentido você ir fazendo alguns acordos e também não abrindo mão sempre, principalmente a mulher, né? Na nossa sociedade é mais comum
E aí, quando termina o relacionamento, a pessoa fala, não era mais eu não sei mais hoje se eu gosto nem de pizza ou de japonês, porque eu fui me anulando, eu fui abrindo mão, eu fui sempre cedendo. Então, é importante a gente ir caminhando de acordo com aquilo que também te favorece, com aquilo que também faz parte daquilo que você gosta, daquilo que você acredita como verdade, entende? Porque senão chega uma hora que você é uma cópia do outro. E se o outro resolve ir embora, sobra quem? Que você nem sabe mais quem é você, do que você gosta, como que você faz. E isso, com certeza, já aconteceu em algum momento da vida de todo mundo. Ou, pior ainda, vive acontecendo, né? Só vai pessoas que passam repetindo por o isso mesmo sempre. ciclo. Você falou uma coisa, assim, todos esses exemplos que você contou anteriormente, sabe qual é o nome disso? Me conta. Você sabe o nome disso? Me conta. Relacionamento. Pô, era essa a resposta? Não, mas é. Não, é verdade. Mas assim, é o verdadeiro relacionamento. É você se relacionar com a pessoa e você ter aquele jogo de cintura. Cara, um entender o outro, um respeitar a posição do outro, um vai ceder. Beleza. Não, hoje vamos no japonês, amanhã a gente vai na pizzaria, ou na semana que vem a gente vai na pizzaria. Cara, isso é o que todo relacionamento deveria ser. Não, desde o início. Porque, assim, cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito, cada um tem um gosto. Tem gente que não gosta de japonês, tem gente que gosta de pizza. 2 gostam de japonês, 2 gostam de pizza. Mas, assim, cara, se isso, desde o início, eu acho que no segundo encontro, vamos lá pro segundo encontro agora, se isso for bem estabelecido, o relacionamento, é um puta relacionamento saudável. Não vai ter submissão. Assim, cara, vai ter respeito um com o outro, entende? E, assim, eu acho que as pessoas... E aí a gente está conversando isso de pessoas que estão chegando já aos 39, 38, 40 e estão solteiros aí. Não. Que chega um certo ponto que de acordo com o IBGE, eu não estou não tá, então tá bom. E fica desesperado, tipo assim, cara, eu tenho que encontrar um cara pra casar e tal. E aí a pessoa acaba caindo no conto do vigário do quê? De escutar tudo do cara. E a mulher também, do homem, mas o homem da mulher... com essa idade a mulher não tá um pouquinho mais com cara, noção? Infelizmente a gente vive numa sociedade que fica enchendo teu saco. Por exemplo, se tu começar a namorar agora, tu vai chegar lá na tua família... E aí? Vai casar quando? Que a família, ela é o diabo. Eu falo, a metade do diabo... Cara, a franquia do diabo é a família. Porque é verdade. Será? Mas os amigos também. Parece que compartilha. Não. Porque é o seguinte, você tá lá com o cara... Começou lá, você tá com o namoradinho lá, ele aceitou o teu namoro aí. Aí passou 2 semanas, uma semana, um mês, aí você leva pra família. E aí? Vai casar quando? Mas acho que não. Aí casou. Minha família não é assim, não. Mas pra 99% Passou, meu pai te brigou esse Natal de novo. E aí, vai vir quanto a criança? Porra, pai, calma! Ah, não, mas daí você já tá num relacionamento, não, mas não é. O problema é eu e ela, também, entende? Né? O problema é que, tipo assim, eu vivo numa cidade que, tipo assim, ninguém vai cuidar da minha criança, eu e minha esposa, e, tipo assim, cara, mas o problema é meu. Você falou tipo assim, quando a pessoa chega já numa idade perto dos seus 40. Ah, para de palhaçada, todo esse exemplo. O normal que é o exemplo da sociedade. Mas que às vezes a pessoa... Eu acho que nessa idade, eu falo assim até pelas nossas amigas... Parece que a pessoa já tem mais noção do que quer, do que não quer. Não consigo terminar o programa aqui. Não, até voltando na história da idade, eu tenho... E acredito que todo mundo tem, viu? Na família, um tio, sei lá, tem 58 anos com cabeça de 12,5. Todo mundo tem alguém. Envelhecer... Você conhece meu tio, né? Eu também tenho um tio. Ela tá falando de você. Você também tem um tio assim? Todo tio, tio do pavê. Você tem um tio assim? Tem, mas morreu. Não, mas ó... Mas morreu? Então, morreu, tinha, mas graças a Deus ele faleceu, tá em bom lugar. Senhor. Porque ele era um infernal, a ele minha era família é uma insuportável. bênção, até queria deixar isso aqui claro. Não, no sentido assim, ó... Tem que vender o peixe, né, gente? Porra. Não... No caso, o bacalhau da Páscoa eu tô garantindo. Não, minha família não vai estar... A primeira Páscoa em 32 anos que eu vou passar sozinha. Eu também, fica aí a dica pra alguém me chamar. A gente podia se juntar todo mundo e fazer a nossa Páscoa, né? Comer uma pizza de peixe. De bacalhau. E tem, hein? Tem pizza de bacalhau? Tem de salmão. Não, tem de bacalhau mesmo. Ah, é? Nunca comi, bacana. E aí, vocês fizeram perder assim, um pouco do raciocínio, tá, né? da idade lá que você tava falando. Isso. Ó, em relação ao tio, idade não quer dizer maturidade, não quer dizer boas escolhas, não quer dizer que a pessoa vai avançar e ter muito
Oi, tudo bem? A produção tá pedindo. Tá me ouvindo? 1, 2, 3, som, testando. Não quer dizer que a pessoa ela vai ter entendido, de repente, os propósitos, o que é importante para ela. Isso não é um parâmetro, né? De repente, você tem o privilégio de conviver com pessoas que já chegaram próximo aos 40, dentro... o vinho tá fazendo efeito. Dentro dessa caixinha aí de mais maturidade. Mas, no geral, né, pode ser que uma pessoa de 40 às vezes tenha menos experiência do que uma pessoa de 20, seja pela vida, seja pelos desafios, seja por onde ela nasceu, seja pela família, até mesmo essa questão de cobrança, né? O quanto que a família vai se adaptando de acordo com os acontecimentos dessa própria família. Então, esses dias, uma pessoa chegou em mim e falou, nossa, aconteceu o primeiro divórcio na minha família, ninguém sabe lidar com isso. Porque ninguém na nossa família é divorciado. Quem que é? Conta aí. O brasileiro gosta de uma fofoca, né? Eu gosto de saber o nome e ver foto. Dá pra você pegar uma foto. Eu não consigo, porque eu fico imaginando aqui, aí vai me atrapalhando. E aí eu falei assim, mas como que tem sido assim, né? E a pessoa, assim, tá totalmente perdida. É a mãe, né, da pessoa que se divorciou. Tá totalmente perdida em relação, assim, como agir... quais são os limites dessa nova relação, detalhe, como os filhos vão estar. Super comum, mas a família, naquela deles, família né? Não é uma realidade, entendeu? Mas, olha outro problema que eu acho muito, muito complicado, igual você falando lá do cara, vou lá, vamos visitar minha família, minha mãe, minha sogra esse final de semana. Cara, o que a mãe tem a ver com o divórcio? Beleza, a mãe só tem que estar preocupada com o que aconteceu com a filha. Filha, tá tudo bem? Mãe, tô meio complicado. É isso, a mãe tem que estar preocupada, nem preocupada tanto porque a filha já foi casada, já saiu de casa, mas filha, como é que você tá? Cara, ele fez alguma coisa com você? Como é que tá as coisas? Mamãe tá aqui. Entende? Porque assim, igual a gente tá falando de... O acolhimento. Faz toda a diferença, tem que ter... eu não sei como lidar. Não é saber como lidar, é você abraçar o teu filho e ponto. Mas, Fernando, tem uma coisa... que eu chamo assim, tá? Nem sei se existe esse termo. São códigos familiares. Então, a partir do momento que eu começo a conviver na família da Raquel, tem algumas coisas que ela tem que me esclarecer. Porque na minha família, tem um contexto totalmente diferente. Olha só que legal, não sabia. Olha só que... Eu gostei dessa, hein? Códigos familiares. Códigos familiares. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga... Capítulo 5 do e-book, hein? Eu tenho uma amiga que na família dela é muito comum... Por exemplo, tá todo mundo aqui sentado, ninguém vai falar, e aí, Fernando, quando que você vai ter filho? E aí, Fernando, seu filho não para quieto. Raquel, como que tá? E o menino, quando vocês vão casar? Como que vai ser? Não, a família dela, e aí, tá tudo bem? Que bacana, legal. A família da margarina, né? O código familiar deles, qual é? Legal. Qual é? Todo mundo é responsável pela sua parte. Ótimo. Esse é um código familiar que funciona muito gente, bem. Por que eu não nasci nessa casa? Isso tinha que ser padrão pro mundo inteiro. Porque você não é assim. Porque você gosta de estar na parte de todo mundo. Tu gosta da discórdia, né? Vai contar aí, conta aí. Terminou por quê? O que aconteceu? Por que você botou luto aí no perfil do Facebook? Morreu de quê, fulano? Nossa, é verdade, né? Bota dá vontade de perguntar, não dá? Eu fico curioso, hein? Morreu de quê? Conta aí. E quando você começa a ver a pessoa sozinha nas fotos? Faz um resuminho aí. Tá solteira? Você falava que amava, de repente não tá amando mais. A gente fica um pouco curioso. Olha pro microfone aqui, ó. Os microfones, ó. Esse aqui tá o microfone. A produção tá falando pra ficar perto do microfone. E aí... Produção, desculpa, tá tudo ok agora? E aí, eu tenho uma outra amiga que, assim... Eu que sou amiga, eu chego na casa dela, a mãe dela... Ué, mas o que aconteceu? Cadê aquele menino? Nossa, mas sua roupa hoje não tá legal, não. Todo mundo fala sobre todo mundo. E funciona também. Então, os códigos familiares, né? E assim... em várias áreas da minha vida, eu aplico isso, eu acho que é legal, assim, e façam uma reflexão aí. Se você tá jogando futebol e toda vez que você pega na bola para jogar, fazer um gol, você é expulso, porque o futebol se joga com os pés, e você é expulso. Aí você volta pro jogo, você é expulso. Você volta uma hora, você precisa entender quais são as regras do jogo. Então, a sua família possivelmente tem códigos familiares que para você ainda não tá claro. E você tá sendo expulso todo momento. Fernando, ela conseguiu jogar de futebol melhor que você.
Então... Você sabe o que é impedimento? E ela nem joga. Você sabe o que é Sim, impedimento? O que sim. que é um impedimento? Me fala. Eu não sei o que é impedimento. Você não sabe, Eu sou muito burro com Fernando. futebol, juro. Não. Na verdade, eu odeio futebol, né? Eu fico imaginando 22 homens tá correndo atrás de querendo- uma bolinha pra fazer o gol. Aí eu não entendo. O Você cara tá tá- lá todo ó. empenhado pra fazer o gol. Não, impedimento. Mentira, o cara tá todo esforçado ali. Tinha que ter um pontinho do esforço. Você tá fugindo de olhar pra sua família. Vamos seguir aqui. Mas é verdade, eu tô com uma puta terapia. Vocês estão percebendo, gente, que a galera tá começando a se identificar. A mais inteligente do grupo é essa aqui, né? Os dois aqui retardados aqui imagina. fica boiando. De aqui no forma que ela alguma, fala. de forma alguma. Só sei Cara, que nada sei. Cara, a explicação Mas é fantástica. mas é isso. E aí também, eu tô falando disso só porque a gente tá falando de relacionamento. Às vezes, quando você entra numa outra família, numa configuração familiar, ou seja, e a gente já tá falando lá na frente, né? Não, Seja no namoro. No sexto encontro já vai ter que ter essa conduta aí da Não, família. gente, sexto encontro, vocês estão muito pra frente no sexto encontro. Né? Ué, pra ver a família? Acho que sexto encontro já rola família, hein? Sexto encontro já rola família? Não. Já. Pô, sexto encontro são 2 meses, gente. Nossa, mas lógico que não. Que isso? Sexto encontro pode ser em uma semana. Cara, não, Que se tem você 7 não me dias. apresenta, se tu não me apresenta a família em um mês, eu falo, cara, é alguma Não, família ok. estelionatário, O último relacionamento, eu ladrões... conheci a tem família. alguma- O último relacionamento, eu conheci a família. Meu na tio é o segunda- Pablo Escobar. Na primeira semana, praticamente. Tudo errado. Melhor que você fez, já foi embora. Porra, ué. Não, mas você concorda que a gente precisa também entender o código, qual que é o meu código familiar e qual que é o código familiar da pessoa que eu tô conhecendo. E aí eu esclarecer e falar o óbvio. Então, olha, até numa relação de amizade mesmo. Digamos, né, que eu tenho, por exemplo, um pai muito bravo. Que a pessoa vai chegar lá e vai falar, bom, boa tarde. E aí, eu tenho que preparar a Raquel, de repente, para isso, principalmente se eu perceber que o código familiar dela é outro, que o pai é acolhedor, que abraça, porque estão chegando lá, ela vai se sentir desconfortável. Então, ou seja, o óbvio precisa ser dito. Raquel, meu pai é mais bravo, ele é mais reservado. Então, quando chegar lá, fica à vontade. Lá para a segunda, terceira vez que você estiver lá em casa, ele vai se soltar mais. No que você precisar, você pode contar com ele. Se um dia você for fazer uma mudança, ele vai descarregar o caminhão. Mas não conta com ele ser afetivo, com que ele vai te abraçar, ele vai te perguntar como que vai os namoradinhos, vai, de repente, falar que você tá na idade já de estar no segundo filho, como que tá Então, isso. ó, o código isso- familiar, eu acho que, tipo assim, por exemplo, você definiu um pouco do código familiar, eu acho que as pessoas utilizam o código familiar 1% do código familiar. Porque é sempre assim, a namorada vai falar, ó, meu pai é mais fechado, ó, toma cuidado. Ah, não, meu pai é mó, toma cachaça aí e vai tomar cerveja com você. Eu acho que é muito superficial o que é explicado quando você vai apresentar o namorado ou apresentar a namorada pra família, que eles façam só um resumo rápido. Ah, é, né? É uma coisa bem basicona. Você vai Mas tem pontuar. muita coisa que deveria ser explicado antes de você conhecer a família. Não, mas eu acho que o que tem que explicar são coisas pontuais. Se bem, como é que você vai falar tudo? Não tem Não como. é falar tudo, mas olha só, toma cuidado que a galera gosta de fazer brincadeira de filho, hein? Não, então, Então por não é exemplo, minha meu mãe que é pai, chata. Meu pai, ele tem um negócio que ele... Meu pai, ele é separado da minha mãe, ele tem uma outra esposa. Então, ele não gosta que chega lá e fala Não, assim... uma outra. Uma outra esposa. Uma outra esposa. É uma esposa. Tem uma outra esposa que não é... Ele casou? Casou. Então. Ele E é casado aí, quando novamente. chega lá, É, no quando cartório. chega lá, ele Eu não acho gosta. que é cartório. Não, gente. Deixa esse outro cartório, nem sei. Oi? Não, casou no cartório, não. Casou, Não, tá, casou. bora junto, Tá sei morando lá. junto, sim. Só que vamos supor, você chega lá e fala assim: oi, Elaine. Oi, seu Luciano. Rapaz, o bicho fica nervoso. Tem que chamar, oi madrasta, linda. Não, tem que falar. Não, vamos supor, se eu levo um namorado ou uma amiga. Você tem que falar, ou tem que falar oi, Elaine e oi, Luciano. Oi, Dona Elaine. Dona Elaine e oi, seu Luciano, entendeu? Por quê? Senão meu pai fica bravo. Ele se ofende, ele fica chateado. Com Tipo, que? pô, Tem mas que por que chegar o quê? chamou? Por que chamou ela de Elaine e eu de seu Luciano e tal? Mas é o que ela tava falando. Eu já resolvo por aí. Quando eu chego na casa dessa galera, eu chamo de tia e tio. E aí, tio? Aí e aí, pode tia? ser, aí pode já ser. chamo de tio, já resolvo o problema. Aí pode ser. Quebra o clima. Não, Mas mas ela os tava códigos falando, familiares, tem coisas às que vezes você tem nem que falar. ninguém, a pessoa que faz parte, nem ela mesma conseguiu Consegue. entender qual que é o jogo, quais são as regras do A jogo. minha família é muito complexa. Agora, o interessante é você fazer... Não, você que não observou direito. Mas Não, o, eu observei o já tudo que você importante é quem você está levando, Concordo. Ra. entender que não é que você está querendo mudar a pessoa. É só para ela entender o contexto onde ela vai estar chegando. Não, é importante isso, é super Não, sabe importante. por quê? Porque uma história recente, não comigo propriamente, assim,
Mas, tipo, foi falar assim, não gosto que você faça tal coisa. Ah, não, mas você quer me mudar. Não, mas você não pode fazer tal coisa. Então, assim, de repente você fala assim, meu pai não gosta que faça tal brincadeira. Ah, mas é meu jeito. Mas aí... Aí, idiotice, termina. Exatamente. Termina que vai dar merda na frente. É o que a gente estava falando. Por que as pessoas têm que ter bom senso? Eu vou fazer isso aqui, eu vou ceder isso aqui, isso aqui é importante para você, isso aqui é importante para mim, para poder ter um equilíbrio e harmonia. Sim. Que é o que normalmente as pessoas não têm ou fazem questão de não ter. Porque outro dia eu estava pensando sobre exatamente isso. Nossa, como que é, né? Você fala pra pessoa, vamos lá conhecer minha família. Olha, meu pai ele é um pouco sistemático. Meu pai não gosta que faça tal tipo de brincadeira, tal. Aí, se a outra pessoa fala assim, poxa, mas daí eu não posso ser eu? É uma coisa doida, né? Não, é uma idiotice. Pra mim, eu acho mas que tem gente se a pessoa não puder isso, respeitar cara. minha família, pra mas mim tem também, gente... nesse momento... Porque não tem como eu mudar. Eu posso mudar alguns pontos em mim. Mas da minha família precisa ser respeitada naquele momento. Sim. Até porque você não vai conviver com... Quando a gente fala aqui de relacionamento... com acho pessoas que a gente maduras, quer até né? esclarecer aqui, que eu acho que é um ponto que a gente conversa muito. É ter essa maturidade de entender o espaço do outro, o que é importante para o outro. Eu reparo demais que entre casais, às vezes, é uma briga, né? De quem tá mais certo, quem manda mais. Não tem isso. Quem fala mais alto. Então, não dá pra ter isso em relacionamento. Não vai pra frente. É o estilo Gabriela, né? Eu nasci assim e vou morrer assim. Então, tipo assim, pra mim é uma Por que carioca fala nasci? Sei lá. Onde não existe. X tudo. X. Eu tô aqui desde ontem pra te perguntar. Desde ontem. O que a gente tá fazendo? Onde você tá? Eu tava zoando. Meia-noite já? Desde ontem. Não, tudo bem, vamos voltar pro assunto. É que eu falo nasci, eu fico com nasci na cabeça. Mas eu acho eu acho que já é o primeiro, acho que já é o primeiro sinal, o primeiro cartão amarelo de você olhar e falar, cara, vai dar merda esse relacionamento. Mas é verdade. Não, é legal. E todo mundo dá sinais, né? Dá. Todo mundo. É porque no primeiro encontro é aquela coisa, fala, nossa, meu Deus. Mas às vezes até no primeiro encontro a pessoa dá sinais, mas sabe né? um ponto? Que assim, a gente tá falando de primeiro encontro e eu queria te fazer uma pergunta, antes do que eu quero falar. Qual que é o melhor carro? Oi? Qual o melhor carro? É aquele que você já pagou a parcela do carro inteiro. Pra mim, o melhor carro é esse. Não, eu quero que você me fale um modelo. Qual o melhor carro? Melhor carro? Cara, é muito que ela vai abrir uma concessionária. Isso, né? É muito complexo, cara. Por exemplo, eu acho que, tipo assim... Posso dizer pra você? Eu conheço, tipo assim, um sócio da gente, pra você ter uma ideia. Antes dele estar namorando essa menina, ele tava namorando outra menina. A outra menina é legal pra caramba, ela. O problema é que, tipo assim, não deram match os dois. Mas assim, depois, com o tempo, eu acho que o Gabi nunca vai escutar esse podcast. Cara, eu descobri que a garota gostava muito dele. Só que o problema é que, tipo assim, o Gabi tava muito indo de sede ao pote naquela situação toda ali. Pra você ter uma ideia, o Gabi, se vocês conhecerem o Gabi, ele anda de chinelo. Quem que é o Gabi? Ele é meu sócio, aqui? Ele anda de chinelo e, cara, quando ele... a garota mora lá perto da Rina Nestlé. Cara, ele saía daqui a pé até a rodoviária, pegava o ônibus, ia pra lá e os dois namoravam. Então, tipo assim, cara, então, se existe um relacionamento, beleza. Agora vamos lá. Fernando, eu sou um cara chato da porra. Tipo assim, cara, não vou te levar no motel de Uber. Catuca o cara da frente, quarto 42, tá? Suíte. Porra, não, né? Fernando, qual é o melhor carro? Não tenho o melhor carro. Raquel, eu gosto de Honda Civic. O que eu tenho? Qual é o melhor carro? Vou ter que falar a marca? Não, me fala um carro, não sei. Honda Civic, pronto. Quem sabe, gente. Tá, vai. De todos os carros que tem, você acha não, que é o Honda Civic? Que eu gosto? É um carro que você fala, nossa, esse é um carro... Não, que você não tem, que pode ser que um dia você nem tenha. Ou pode ser que você tenha. Tá, uma Lamborghini. Uma Lamborghini. Essa é a resposta. Esse é o problema dos relacionamentos. A pergunta que você deveria ter me feito é melhor carro pra quê? Você não consegue fazer Uber de Lamborghini. Se eu te perguntasse, e essa pergunta que você tem que responder no primeiro relacionamento o Lamborghini é muito bom. Eu posso hoje ter um Lamborghini? Eu, Vanessa, não posso. Então, pra mim, ele não vai ser o melhor carro. O melhor carro é aquele que se aplica ao que eu quero e ao que eu vou fazer com ele. Então, a partir do momento que você tem clareza sobre o que é o melhor dentro daquilo que eu quero, então não tem o melhor. Quer. Não quer dizer que você é uma condições, pessoa... não?
Não quer dizer, por exemplo, eu me relacionei com a Raquel, não deu certo. Não quer dizer que a Raquel é ruim. Jamais, não. Quer dizer que a Raquel não é a pessoa, Sim. né, que se aplica à realidade que eu tenho no momento, ao que eu quero no momento, a, de repente, alguma necessidade que eu tenho emocional também. Sim. Então, digamos, tem uma amiga que é extremamente carinhosa. Extremamente carinhosa. Meu Deus do céu. Extremamente. Extremamente carinhosa. Não, Você é sou uma eu, não. shih tzu. Sou uma... E aí, é com respeito que eu tô falando. É porque shih tzu gosta de comer, dormir e carinho na cabeça. E a Raquel? E eu? Gosta de Dessas comer, três dormir, coisas. carinho na cabeça. Ficar fazendo assim, ó. E aí, ela é extremamente carinhosa. Então, ela não daria, por melhor que for a pessoa, ela não daria certo com um cara que não gosta de fazer carinho, porque é o jeito dela. Ela é uma pessoa que gosta de toque. Então, uma vez ela falou, no primeiro encontro o moço falou pra ela, olha, mas eu tenho uma questão. Ela foi pôr a mão nele assim, ele falou, eu tenho uma questão. Eu não gosto que me toca. Não, mas daí fica difícil, né? Então, mas tem gente que não gosta. Eu conheci uma menina que eu fui abraçar ela não queria ser abraçada. Ou seja, é importante também? Você definir o quê? Uma pessoa assim? Não. Ah, tá. Você falou também do quê? Não falei eu também. Eu falei eu também. Eu falei, aí não dá, né? Eu falei, aí não dá. Eu também. Não falei. Eu também. Eu também. É, vai tá filmado. Gente, tira o álcool na minha vida. Não posso Você nem bebeu! Pra você ver, já fez esse estrago. Cara, eu acho... Não, porque eu nunca conheci ninguém assim. Não, que não gosta Mas de dentro nem do que de você tá tocar, falando, por isso que é importante você pontuar assim, ó, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero. Às vezes é até mais importante você falar assim, as coisas que você não quer. Você ter bem definido, sabe? Não, isso aqui pra mim não dá. Porque tem coisa que é inegociável. Mas eu acho que não é nem o falar. É o observar, né? E assim, não, mas você fala, você fala, tudo, não, isso aqui eu não quero, não, isso aqui eu não quero, não, isso aqui pra mim não dá. Antes de tudo é autoconhecimento, né? Porque às vezes também a gente vai muito repetir ou replicar o código familiar, entende? Ah, minha mãe casou, ou minha mãe foi pedida em namoro pelo meu pai. Como que eu vou pedir um moço em namoro? E aí a gente cria isso como... Que vira uma honra, né? Pô, mas se a minha mãe passou por isso, como que eu não vou passar por isso? Olha, minha mãe precisa, né? Minha aí mãe tem aquela filha, ovelha negra, quero nem saber, minha mãe foi assim, eu vou morar junto moderno, e não vou casar e pronto, acabou. Pode acontecer e dar certo, entendeu? Sim. Então, às vezes, o autoconhecimento, ele vai fazer com que você entenda o que é importante como base, que foi aquilo que você aprendeu, tanto que você gostaria de fazer. Então, a gente está falando aqui de famílias mais estruturadas no sentido de valores, que foram bons exemplos, mesmo errando. E tem famílias que nem isso podem oferecer. Tem famílias que a pessoa sabe, ó, eu não tenho nada a aprender com essa família, eu só tenho a aprender que eu preciso ser diferente. E aí, ok. Mas dentro desses dois contrapontos, né, que também tem um outro ponto que eu estava conversando com um amigo meu, que eu falei assim, sempre que você sai de um relacionamento longo, onde você tinha muitas expectativas, você tem que tomar muito cuidado para não sair do 8 e ir para o 80. Porque se você vivenciou aquele relacionamento, significa que tinha pontos ali que eram muito importantes para você. E que vão ser replicados nessa segunda, ou terceira, na quarta, enfim, na pessoa que você elencar ali para ser sua pessoa. O que isso quer dizer? Por exemplo, me relacionei com um moço 11 anos e ele era um cara trabalhador, ele era um cara muito decidido. Aí você encontra uma pessoa legal, bacana. Na primeira vez que a pessoa fala, é isso, você fala, igualzinho meu ex, tô fugindo dessa história. Só que não é isso. Você que tá ali com algum ponto, né? Como que a gente pode falar? Com algum trauma que não foi resolvido, com alguma história ali que precisa ser mais clara para você. E aí você vai, de repente, perder a oportunidade de conhecer alguém legal porque você está espelhando uma relação lá do passado. Então, é importante também, eu considero importante você dar uma pausa entre um relacionamento e outro para que você consiga deixar com aquela pessoa aquilo que você já vivenciou. Senão você começa a espelhar, a enxergar um comportamento onde às vezes nem existe. Então, assim, depende, né? Depende. Eu fugi um pouco aqui do que a gente estava falando. Mas depende muito. Depende daquilo que a gente vai olhando para o outro e vai pensando assim, né?
essa característica. A gente não deve desconsiderar as experiências vividas também. Porque, às vezes, tem uma voz, né, que fala para você assim, ó, essa história aí não vai dar certo. A pessoa tá te mostrando os sinais. Então, ó, já completamos 1 hora de podcast já. Meu Deus. 1 hora, assim, que tipo assim, cara, parece que esse podcast que não acaba. Se a gente fizesse, se ligasse pro Guinness e falava, ó, esse podcast aí vai ficar aí, ó, 48 horas. Cara, continua aqui, vai continuar. E é o seguinte... Será que foi um elogio? A gente vai ficar Será que 48 horas já no acabei de ar. receber uma informação aqui que foi renovado já pro 3º episódio já. E eu vou lançar outra pergunta já pro próximo podcast, que na verdade no próximo podcast talvez eu não esteja sentado aqui, nesse lado aqui, talvez eu possa estar sentado ali. Verdade, eu acho que naquele agora canto tá na hora ali. de você ser o... Não, mas eu sou aqui, vocês vão ficar aqui e eu vou fazer uma pergunta pra vocês pra semana que vem pra gente deixar essa pergunta. Farei a pesquisa de campo aí com as minhas amigas, se empenhem. Cara, beleza, você tá no 2º encontro ali, foi lá pro 6º encontro, aquela coisa toda, e você falou essa coisa de aparecer alguns alertas ali. E qual é o momento de você falar assim, cara, é cilada Bino? Tem um alerta. Corre, Bino. Corre, Tem Bino. um alerta que eu vou falar no próximo. Tem até um título que eu e as minhas amigas falamos. Isso aí Já que a gente falou sobre igreja no anterior e nesse a gente não falou tanto, que é o malandro gospel. Tem o Malandro Gospel. Meu Então, a gente vai conhecer. Era pra ser esse episódio do Malandro Gospel. Era pra mas ter uma vinheta o do próximo- Titanic, sabe? Mas é isso, galera, ó. Até o próximo Qual que é o próximo episódio. desafio? Você não falou. É isso. Qual é o isso. momento do cilada Bino? Qual é a hora que você vai pular? Quais são os pontos? Quais são os você sinais pode- que a pessoa apresentou que você fala, Cara, vai dar tô merda fora. isso aqui. Tá. Me inclua fora dessa. Tipo assim, Entendi. cara, é R$30, cara, a comida, cara. Ferrou, cara. Eu tenho que ir embora. Assim. Entendi. Tá. Tá. Tá bom. Legal, Entendeu? legal. Vou fazer uma pesquisa de campo. Meninas, considerações finais? Foi ótimo estar com vocês. Foi bom pra vocês? Médio. Não, alguns episódios a gente vai chegar nesse momento. Tipo assim, a gente vai chegar lá no 5º episódio, audiência estourando, patrocinador pagando. Vai ter essa pergunta pra gente saber se já teve essa pergunta e qual foi a resposta. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo. Pode beijar. Pode beijar. Aê. Né? Tchau, tchau. Totalmente.